Mensagem do céu. Queridos meus, vamos lá. Eu tenho orado sobre o que nós vamos estudar posteriormente. Eu não sei, acabando aí o curso de judeus messiânicos, eu não sei se nós vamos entrar talvez no estudo de Irmiarro, Jeremias. Na minha vida particularmente tem sido uma instrução sem precedentes. Eu gostaria de tratar porque traz respostas. Eu queria falar um pouquinho sobre os amalequitas com vocês, mas hoje quando eu estava estudando o Irmiarro, meu coração vibrava ali. Eu falei, eu preciso levar isso para a vida dos meus irmãos. Eu tenho muitas perguntas de vocês sobre algumas questões. A gente faz tempo também que não responde as perguntas de vocês aqui, por se tratar de perguntas individuais, e nós acabamos usando algum estudo que a gente já tenha ancorado aí. Mas no caso aqui desse texto, eu creio que serve como resposta para todos vocês de algumas questões. Pelo menos há algum tempo atrás eu tinha muita dificuldade com o livro de Irmiarro, Jeremias. Por quê? Porque ele... eu não sei se teologicamente, quando eu cursei teologia, sempre era colocado que ele era o profeta chorão, entre outras coisas, e eu não sei se isso agiu na minha vida de um modo um pouco pejorativo, no entendimento dele falar, Senhor, tu me enganaste e tal, e eu acho que de alguma maneira eu colocava sempre Irmiarro. Eu lia, mas é diferente você ler e você compreender o que ele está atravessando. Hoje eu acredito, eu tenho uma ligação imensa com Yeshayahu, eu tenho uma ligação imensa com Daniel, com tantos homens de Hashem, mas ultimamente, queridos, como eu tenho revisto meus conceitos acerca de Irmiarro, Irmiarro, Jeremias, eu tenho encontrado uma visão completamente diferente da vida desse homem e compreendido que este homem é um profeta do futuro para nossas vidas, e no caso o nosso futuro já chegou, nós já estamos no tempo presente. E quando eu releio conceitos, é muito interessante. Hoje de manhã eu pedi para o meu esposo traduzir para mim algumas coisas da Orthodox Jewish Bible, porque eu falei, amor, não é possível, isso aqui está escrito nesse lugar, e como que pode uma coisa dessa? Parece que eu nunca li. Quantas vezes algumas anotações na minha Bíblia eu faço com cores. Então, tantas revisões que eu já fiz desses estudos, eu tenho várias cores que eu escrevi durante esse período. Mas agora, queridos, a coisa parece que é como se eu estivesse num campo novo, como se eu estivesse visitando um campo novo, e a vida desse homem para mim hoje faz total sentido, e eu gostaria de trazer isso para vocês. Eu quero ler Irmiarro, Jeremias 6, versículo 27 em diante. Eu vou ler para vocês. Que coisa extraordinária. Eu espero que você tenha entendimento. Nós vamos dar sequência para que nós não venhamos a perder o entendimento desse discurso. Versículo 27, o Eterno diz: como um acrisolador eu te estabeleci entre o meu povo. Ou seja, o Eterno pegou Irmiarro e colocou ele como acrisolador. Qual fortaleza para que venhas a conhecer o seu caminho e examines. Eu quero que você veja, o Eterno está dividindo a dor do coração dele, o Eterno está dividindo o que ele sente com este homem. Ele escolheu Irmiarro, ele escolheu um homem dentre o povo, e ele falou: eu quero dividir com você o que eu vejo. Eu estou dividindo com um ser humano aquilo que eu estou vendo, e pelo menos um ser humano tem de ver o que eu estou vendo. E nesse caso ele chamou Irmiarro. E Irmiarro, ele olha as coisas que o Eterno fala, e eu vou ler como o Eterno fala.
Jeremias 6, versículo 27, como um acrisolador eu te estabeleci entre o meu povo, ou seja, o acrisolador é o que pega as coisas preciosas e coloca dentro do crisol. Então, o crisol é um recipiente aonde vai ao fogo, e aí quando se coloca no fogo, se tira a escória para ficar somente com aquilo que é de proveito, aquilo que se possa ter proveito. O Eterno vive falando para nós que nossas obras, elas vão ser provadas pelo fogo, e ele está dizendo para Irmiarro que fez dele um acrisolador. Olha, eu estou colocando você na condição de acrisolador, para que você possa ver o que eu estou vendo. Veja, olha aí, eu coloquei você entre o meu povo, qual fortaleza, para que venhas a conhecer o seu caminho, possa examinar. Eu quero que você compartilhe do que eu estou vendo. Eu quero dividir com um ser humano alguma coisa da maneira que eu estou vendo. E eu estou chamando você para fazer isso. Não é? Versículo 28. Todos eles são os mais rebeldes e andam espalhando calúnias. São bronze e ferro, são todos corruptores. Então, eu tenho alguns sinais das coisas que estariam vindo sobre a terra num período onde o Eterno estivesse determinando juízos, como ele determinou sobre a casa de Israel nesse período. Então ele coloca, olha, todos eles são os mais rebeldes e andam espalhando calúnias, andam espalhando mentiras. Então eu tenho uma característica desse tempo. Eu tenho uma característica das pessoas que convivem nesse período. São pessoas caluniosas, são pessoas que são rebeldes contra a vontade de Hashem. Não é? São bronze e ferro, são todos corruptores, porque a pessoa, quando ela é usada pelo mal, ela corrompe o outro. Ela passa a corromper o outro, ela leva os seus maus desígnios, os seus maus pensamentos para outra pessoa acerca de quem quer que seja. O fole assopra, ou seja, o crisol, ele é colocado sobre uma chama, sobre um fogo. E aí o fole, que é um negócio que tem um formato, parece como um formato de um coraçãozinho ou de um triângulo, que eles apertavam para não ter, que isso não tem como soprar, um negócio incandescente, eles sopravam usando esse fole, não é? E aí, quando o fole assopra o fogo, só tem chumbo como resultado do seu fogo. O interessante é que o chumbo, queridos, ele queima. O chumbo ele queima. E em vão continua o depurador, porque os iníquos não são separados. Prata de refúgio lhe chamarão, porque o Senhor os refugou. Então, o que acontece, queridos, com relação os iníquos, eles se juntam, queridos. Os iníquos, eles... É importante você ter entendimento. Quem tem a tradução da revista atualizada, o Almeida, ele, quando fez essa tradução, ele colocou alguns tópicos, não é? Da parte dele mesmo, não estão nas escrituras, mas o título desse pedacinho chama-se O Trabalho Inútil de Irmiarro, o Trabalho Inútil de Jeremias. Mas, amados, não tem como você vai falar, mas céu, então nosso trabalho é em vão? Não, esse texto aqui, queridos, ele não foi colocado nas escrituras, é uma anotação de Almeida sobre esse trecho, não é? Mas nós não podemos dizer que o nosso trabalho é inútil. Mas para que eu vou fazer então? Olha isso, eu vou lá, vou trabalhar, vou dar duro, e os iníquos, eles continuam juntinhos, e não tem como separar isso, não tem o que fazer, não é? Queridos, é impressionante como o ódio une as pessoas. E o amor tem os vínculos tão fragilizados. Mas o texto não termina aí. Eu quero continuar lendo para você. Capítulo 7, versículo 1. A palavra que da parte de Hashem foi dita a Irmiarro, Jeremias: põe-te à porta da casa do Beit Hamikdash, da casa do templo, e proclama ali esta palavra e diz:
ouvi a palavra de Hashem, todos de Yehudá, todos de Judá, vós, os que entrai por essas portas para adorarem Hashem. A quem ele está dizendo essa mensagem? Ele está dizendo para pessoas que entram em adoração. E aí é que é a parte mais complexa. Versículo 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Elohim de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar nesse lugar. O Eterno está dando uma oferta para a pessoa se arrepender e se converter dos seus maus caminhos. Não importa o que você fez, não importa qual é o tamanho do seu pecado. O Eterno está oferecendo a todos nós essa palavra, essa oferta inestimável, é uma oferta inestimável. Emende os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar nesse lugar. Não confie em palavras falsas, dizendo: o templo de Hashem, o templo de Hashem, o templo de Hashem é este. Mas se deveras você corrigir, você emendar os vossos caminhos, as vossas obras, se deveras você praticar o que é correto, cada um com o seu próximo, é impressionante que a conversão ela passa estritamente pela relação nós um para com os outros. A conversão, amados do meu coração, não tem como haver conversão se você abriga com você maus pensamentos. Mas céu, a pessoa está fazendo o que é mal. Querido, se a pessoa está fazendo o que é mal, é problema de Hashem. Você não vai corrigir o mal da vida de ninguém. Não compete a você corrigir o que é mal. Compete a nós elevarmos em oração: ó Eterno, isso está acontecendo para com a minha alma. Isso está acontecendo para com o meu espírito. Isso está acontecendo para com a minha vida física. Você denuncia diante de Hashem, mas não compete a nós, queridos, agirmos com opressão contra ninguém. Eles agem com opressão, com calúnia, com mentiras. Mas nós não. Nós ouvimos uma mensagem durante a manhã: olha, vai acontecer tal coisa. Todos os jornais, quando é à noite, não vai acontecer mais, viu? A pessoa já adoeceu, já passou mal do fígado, do estômago, já teve de tudo e mais um pouco. Mas o Eterno chama nossas vidas para andar no caminho dele, corrigir nossos caminhos, cada um com o nosso próximo. Versículo 6. Se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão, a viúva, nem derramar de sangue inocente nesse lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar nesse lugar, na terra que deu aos vossos pais desde os tempos antigos para sempre. Mas o que acontece com as pessoas? Olha aqui o que eu acabei de falar, versículo 8. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Eu quero muito que você tenha entendimento do que a base da nossa enfermidade espiritual, ela está vindo por causa que há um crédito para a mentira. Há um crédito para palavras que não... queridos, eu nunca vi na minha vida o que nós estamos vendo nesse tempo. Tenho de confessar isso perante vocês. Versículo 9. Que é isto? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andai após outros deuses, e que não conheceis. Ou seja, até quando as pessoas estão dedicando a sua vida desesperadamente para conseguir o quinhão de cada dia, estampado os deuses, não é verdade? Ela não sabe que deuses são aqueles. Servem, mas não sabem quem são. E depois vindes e vos pondes perante mim, nesta casa que se chama pelo meu nome. Ou seja, vamos lá, fazemos tudo isso e nos céu, mas eu não matei ninguém. Se você já matou a reputação de alguém, você já assassinou alguém. Se você, algum momento da sua vida, você maculou a integridade de alguém, você já assassinou alguém. E dizeis: estamos salvos, sim, só para continuardes a praticar essas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor.
Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde a princípio fiz habitar o meu nome. Vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo Israel. Agora, pois, visto que fazeis todas essas obras, diz Hashem, eu vos falei, começando da madrugada, e não me ouviste. Chamei-os e não me respondestes. Parei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual vós confiais, e a este lugar, que vos dei a vós outros, e a vossos pais, como fiz em Silo. Lançar-vos-eis da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, e a toda a posteridade de Efraim. E aí vem uma palavra complexa, que eu quero ler, um momento onde nós não podemos mais interceder. A palavra no versículo 16, Irmiarro 7,16, tu, pois, não intercedas mais por esse povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Então, queridos, chega um momento na vida da relação, com relação a Hashem, e eu quero ler novamente o versículo 16, chega um momento, vou ler na linguagem de hoje, então o Eterno disse, Irmiarro, não ore mais por esse povo, não peça nem implore por favor deles, não insista comigo, porque eu não vou te atender. Não é? E o Eterno vai explicar o motivo para Irmiarro, se ele não está vendo o que está sendo feito, a maldade que está organizada na terra, e ele vai explicando para Irmiarro o motivo pelo qual ele não aceitaria mais intercessão acerca daquela questão. E eu quero trazer isso para vocês, queridos. Amados, a terra chegou num momento aonde nós hoje, amados, nós podemos interceder pela nossa família, pelos nossos filhinhos, pelos nossos netos, pelas nossas crianças, mas, amados, não é possível que nós não chegamos ao ponto de compreender que tem algo muito, muito errado ocorrendo na Terra. Não é possível, queridos, que nós não tenhamos entendimento acerca dessas questões. Não é possível que nós não vejamos o que está acontecendo com o coração do nosso Pai, quando eu e você levamos a Ele intercessões, sem termos o entendimento daquilo que Ele vê, daquilo que Ele está observando. E eu tenho sempre, queridos, colocado para vocês acerca de que o Eterno, Ele é misericordioso, assaz benignum, Ele nos tem feito bem, Ele tem feito bem sobre as nossas vidas, sobre a vida das pessoas que nós amamos continuamente. Nós temos visto a intercessão desse lugar sobre a vida das pessoas. Eu tenho visto milagres todos os dias, todas as intercessões, eu tenho visto o Eterno nos responder, e quando a resposta é negativa, Ele também diz por que será negativa. Ele nos informou, Mashiach, não é? Na segunda-feira, quando a Tânia ia ser levada, Mashiach, falando conosco, falou, eu estou vindo para levar a Tânia, nos falou isso, para fortalecer nossos corações. Nós tivemos recentemente a perda de uma pessoa querida, de uma família, uma pessoa crente, e o Eterno havia falado conosco numa reunião de quarta-feira que algumas pessoas seriam removidas, que nós não o questionássemos, algumas pessoas seriam removidas. Nunca Ele tem feito algo sem que antes primeiro Ele fale com a gente, Ele traga para a gente o consolo daquilo que nós estamos por viver. Mas, queridos, a terra chegou em tal ponto aonde nós estamos vendo hoje os incêndios em todas essas partes do mundo. Não é possível, amados do meu coração, que nós não tenhamos entendimento de que algo muito sério o Eterno está vendo sobre toda a terra, e não há mudança de atitude, queridos.
as pessoas não estão se convertendo. Elas estão andando para trás e não para frente. Eu gostaria de convidar você a ter esse entendimento. Quando nós temos misericórdia muitas vezes de muitas pessoas, mas nós deixamos de ver o sofrimento de Hashem. Nós deixamos de ver o que está sendo feito com a imagem e semelhança dele. Nós deixamos de ver o que ele mostrou para Irmiarro. Eu quero convidar você hoje a se colocar no lugar do crisolador e a ver o que aquele profeta pôde ver com seus olhos. Eu estou convidando você hoje a ver o sofrimento do coração de um pai amoroso, de um pai que por nós tudo tem executado. Eu estou convidando você a compreender o motivo pelo qual esses juízos não podem mais ser detidos. E nós não devemos incomodar ao Eterno com petições de misericórdia. Eu quero convidar você a compartilhar o coração de Hashem, não para que nós tomemos uma posição de ódio, de vingança, de juízos, pelo amor de Hashem, longe de nós isso, mas para compreender por que ele vai executar essas coisas e por que nós devemos ficar ao lado dele, porque eu e você devemos nos posicionar a favor do que ele está realizando e não nos opormos e não julgá-lo, porque nós não sabemos nada, queridos. Nós não temos a menor noção do que o Eterno tem visto e que está oculto dos nossos olhos hoje. E eu oro para que você tenha entendimento, que haja em nós um espírito de emendar os nossos caminhos. Eu acho tão interessante esse termo, porque é como houve uma ruptura. Sabe quando uma pista foi... aconteceu um problema ali na pista e a pista não tenho mais como seguir a viagem? Para eu seguir viagem eu tenho de parar e corrigir aquele pedaço da pista. Eu preciso parar e corrigir o pedaço da pista, porque eu só tenho um caminho, queridos. Eu só tenho um caminho. Eu convido você hoje, não importa o que você está vivendo, emende os seus caminhos, as vossas obras. Nós não estamos falando de habitar no templo da terra, dos homens, mas um templo feito não por mãos humanas, uma casa não realizada por a mão de um homem como eu e como você, mas o Pai das luzes, ele nos tem feito bem. Eu convido você a viver em novidade de vida e a saber, queridos, que não há o bem que nós possamos fazer que possa interromper tudo que está em curso. Nós temos de fazer o que fazemos porque somos dele, mas não esperando um resultado, queridos. Que nós possamos estar unidos em amor. Unidos em amor. E certamente, o Eterno vai nos livrar diante de situações maiores do que nós. Espera, pois, pelo Senhor, meu querido e minha querida, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, eu elevo diante do Senhor essa cirurgia que foi tão difícil de conseguir pela Solange, e eu peço pelo amor da Tua misericórdia que o Senhor possa vir, a Solange possa vir a Te conhecer, Pai, de verdade. Eu sei, Pai, que no meio de tanta escória, o Senhor tem tirado ouro refinado. O Senhor tem tirado vidas. Pai, não importa que o Senhor está pegando com pinça dentro do crisol, mas o Senhor não vai deixar nenhum de nós nos perdermos, Pai. Eu creio em Ti. Eu creio que o Senhor volta por um. O Senhor volta por um. E se cada um de nós decidirmos que nós seremos um só. E nós vamos ser levados dessa escória que este mundo se tornou perante Teus olhos. E nós compreendemos o Teu coração, Pai. Dá-nos mais compreensão sobre o Teu coração. Dá-nos mais compreensão sobre o modo que o Senhor vê, sobre o que o Senhor sente, como o Senhor sofre. Pelo amor da Tua misericórdia, nos ajude a ver quem o Senhor é, conhecê-lo com propriedade.
Peço também, de um modo especial, pela vida da Nicole. Nos ajude, por amor do teu nome. Peço por todos, Pai, que estão sofrendo, pelo amor da tua misericórdia. Nós precisamos da tua direção para fazermos o bem, Pai, para não nos submetermos à ditadura do mal, para não nos submetermos ao que é perante os teus olhos condenado. Nos ajude, Pai. Pai, o Senhor sempre foi nosso sustento. Ninguém pode fazer a terra produzir se não for o Senhor. Ninguém pode fazer a terra jorrar água se não for o Senhor. Ninguém, ninguém. O Senhor sempre foi a nossa provisão, embora nós possamos não reconhecer isso. Nos ajude, Pai, a cada vez mais dependemos de Ti. Nesse mundo tenebroso, ajuda-nos cada vez mais a estarmos embaixo da Tua direção e da Tua bondade sobre as nossas vidas. Coopera conosco, Hashem. Nós olhamos não para Tuas mãos, Pai. Nós queremos olhar acima. Nós queremos olhar para a Tua face. Eu sei, Pai, que nenhum homem jamais Te viu e viveu. Mas eu anseio, no meu espírito, um dia poder Te ver. Eu anseio por Te ver, Senhor. Como Moshe, como Eliarro, nos ajude, Hashem. É o que eu Te suplico. Beshem Yeshua HaMashiach. Guarda o coração dos meus irmãos, meu Pai, e que eles estejam dispostos para fazer o bem continuamente. Não por nós, Senhor, mas por causa do Teu nome. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. Assim... Mensagem do Céu.